A história da Rolex. O começo. De 1905 a 1919. 1905. Hans Wilsdorf. A história da Rolex está intimamente associada ao espírito visionário de seu fundador, Hans Wilsdorf. Em 1905, aos 24 anos, Hans Wilsdorf fundou em Londres uma empresa especializada na distribuição de relógios. Wilsdorf já vislumbrava as vantagens de usar um relógio no pulso. Mesmo sabendo que a precisão desses relógios precisava ser melhorada, Hans Wilsdorf tinha certeza de que poderiam se tornar não apenas elegantes, como também confiáveis. Para convencer o público de que seus inovadores relógios eram dignos da mais alta confiança, equipou-os com mecanismos extremamente pequenos e precisos, produzidos por uma relojoaria sediada em Bienne, na Suíça. 1908. Uma expressão de gênio em 5 letras. Tentei combinar as letras do alfabeto de todas as maneiras possíveis, disse Hans Wilsdorf. Obtive centenas de nomes, mas nenhum me pareceu adequado. Uma manhã, sentado no segundo andar do ônibus, então puxado por cavalos, no momento em que passava ao longo de Shepside, na cidade de Londres, um gênio do bem me sussurrou, e Rolex. 1910. A busca da precisão cronométrica. A Rolex concentrou-se inicialmente na qualidade dos mecanismos. Seu infatigável empenho no sentido de desenvolver um dispositivo que pudesse garantir a precisão cronométrica de seus relógios não tardou a dar frutos. Em 1910, o Official Watch Rating Center de Bienne concedeu, pela primeira vez em sua história, o certificado oficial suíço a um relógio de pulso. 1914. Certificado de precisão classe A. 4 anos mais tarde, em 1914, o Kew Observatory de Londres atribuiu ao relógio de pulso Rolex um certificado de precisão classe A, distinção até então conferida exclusivamente a cronômetros da Marinha. A partir desta data, os relógios Rolex tornaram-se sinônimos de precisão. 1919. Genebra. A Rolex mudou-se para Genebra, cidade de renome internacional por sua tradição relojoeira. A Montres Rolex SA foi registrada em Genebra em 1920. Marcos na história da relojoaria. De 1926 a 1945. 1926. O primeiro relógio impermeável. Em 1926, a criação do primeiro relógio de pulso impermeável e resistente à ação da poeira foi um marco na história da Rolex. Batizado de Oyster, este relógio estava equipado com uma caixa hermeticamente fechada, garantindo a proteção otimizada do mecanismo. 1927. A travessia do Canal da Mancha. Uma coisa é afirmar que um relógio é impermeável, outra é apresentar as provas. Em 1927, um Rolex Oyster atravessou o Canal da Mancha no pulso da jovem nadadora inglesa Mercedes Gleitze. A travessia durou 10 horas e quando terminou o relógio continuava a funcionar perfeitamente. 1927. O conceito de embaixadores. Para comemorar a travessia do canal, a Rolex publicou um anúncio de página inteira na capa do jornal Daily Mail proclamando o sucesso do relógio impermeável. Este evento foi o marco de criação do conceito de embaixadores. 1931. Mecanismo perpetual. Em 1931, a Rolex criou e registrou a patente do primeiro mecanismo de corda automática do mundo equipado com rotor perpetual. Este sistema engenhoso, verdadeira obra de arte, ainda hoje é o coração de todos os relógios automáticos modernos. 1933. Voo sobre o Everest. A primeira expedição a sobrevoar o Everest estava equipada com relógios Rolex Oyster. Os membros da tripulação ficaram extremamente satisfeitos com o desempenho dos relógios. 1935. Sir Malcolm Campbell. Na década de 1930, a Rolex e Sir Malcolm Campbell, um dos pilotos mais rápidos do mundo, estabeleceram uma parceria.
Em 4 de setembro de 1935, ao volante de seu Bluebird, o Array da velocidade abateu o recorde de velocidade terrestre registrando 300 milhas por hora, 485 km por hora, em Bonneville Salt Flats, Utah. Sam Malcolm bateu o recorde mundial de velocidade 9 vezes entre 1924 e 1935, 5 vezes em Daytona Beach, na Flórida. 1935. Um laboratório vivo. A Rolex identificou as melhores oportunidades para testar, aperfeiçoar e divulgar o desempenho técnico do Oyster em diversas áreas. Os esportes, a aviação, o automobilismo e as expedições constituíram autênticos laboratórios para os inúmeros atributos técnicos dos relógios. 1935. Cartas para a Rolex. Faz algum tempo que venho usando meu relógio Rolex e ele continua a funcionar perfeitamente em condições extremas. Sam Malcolm Campbell. 1945. O primeiro Datejust. O ano de 1945 assistiu ao nascimento do Datejust, primeiro relógio de pulso cronômetro de corda automática a indicar a data em uma abertura no mostrador. Relógio de grande distinção, o Datejust é equipado com a pulseira Jubilee, concebida especialmente para ele, e de uma luneta canelada, sendo imediatamente reconhecível como um Rolex. Ele é o pilar da coleção Oyster Perpetual. Explorações pioneiras. De 1953 a 1967. 1953. Relógios pioneiros. No início dos anos 1950, a Rolex desenvolveu relógios usados como instrumentos profissionais, cujas funções iam muito além da simples indicação das horas. Esses relógios foram concebidos para atividades profissionais, como mergulho, aviação, alpinismo e exploração científica. Os modelos profissionais suscitaram um entusiasmo duradouro e se afirmaram como relógios de grandes realizações. 1953. Everest. Em 1953, os membros da expedição liderada por Sir John Hunt, na qual Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay alcançaram pela primeira vez o topo do Everest, estavam equipados com relógios Oyster Perpetual. 1953. Explorer. Consequência direta deste fascinante capítulo da aventura humana, o Explorer, lançado em 1953 para celebrar a época da ascensão triunfal do Everest, foi imediatamente alçado à categoria de ícone. 1953. Submariner. Lançado em 1953, o Submariner foi o primeiro relógio com impermeabilidade garantida até 100 metros. Sua luneta bidirecional permite aos mergulhadores lerem seu tempo de imersão. 1953. Os primeiros voos intercontinentais. Com o advento das viagens intercontinentais nos anos 1950, as companhias aéreas passaram a cruzar rapidamente vários fusos horários. Pela primeira vez, tornou-se importante saber a hora em diferentes pontos do planeta simultaneamente. Estávamos às vésperas da era dos aviões a jato, e a Rolex atendeu às novas exigências com um relógio que correspondia à evolução do momento. 1955. GMT Master. Concebido inicialmente como um instrumento auxiliar da navegação para profissionais chamados a percorrer o mundo, o GMT Master se tornou o relógio oficial de várias companhias aéreas, dentre as quais a famosa Pan American World Airways, popularmente conhecida como PAN. Sua característica mais distintiva era a luneta bicolor que diferenciava as horas do dia das horas da noite. 1956. Day-Date. Em 1956, o Day-Date fez sua estreia. Disponível unicamente em ouro 18 quilates ou platina, ele foi o primeiro relógio de pulso a indicar a data e o dia da semana por extenso em uma abertura no mostrador. Equipado com a pulseira President, originalmente criada para ele, o Day-Date continua a ser o relógio das pessoas influentes por excelência. 1956. Liderança. Os relógios Rolex sempre foram associados a personagens que, em algum momento da história, influenciaram o destino da humanidade. Suas visões de mundo, áreas de excelência ou realizações podem ter sido as mais diversas, mas, não raro,
O que esses homens e mulheres excepcionais têm em comum é o relógio, o Day-Date. 1957. Lady da Tejuste. O Lady da Tejuste foi a primeira versão feminina do cronômetro Rolex equipado de calendário e assumiu sua herança de elegância atemporal e funcionalidade em dimensões mais delicadas. 1959. Daytona Beach. Daytona Beach, Flórida. Praia extensa, plana e firme, que ajudou a cidade de Daytona a forjar a sua lenda como a capital mundial da velocidade. Nela foram batidos 14 recordes de velocidade terrestre entre 1904 e 1935, 5 deles conquistados pelo famoso usuário de relógios Rolex, Sir Malcolm Campbell. Com o passar dos anos, a areia da praia se deteriorou. Em 1959, foi construído um supercircuito de alta velocidade, o Daytona International Speedway, marca registrada. Este novo teatro do automobilismo tornou-se rapidamente uma das mais prestigiosas corridas de resistência do mundo, junto com as 24 horas de Le Mans. Embora o circuito não seja mais de areia, Daytona continua sendo o palco de uma lendária prova para o piloto e sua máquina, e a Rolex 24 at Daytona. 1960. GPC Special. Na década de 1950, a Rolex efetuou testes rigorosos com um relógio experimental chamado a GPC Special. Com base nos conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento dos 2 primeiros modelos, o terceiro GPC Special foi capaz de resistir às condições mais extremas e à depressão Challenger, na Fossa das Marianas. O relógio experimental. 1960. O mergulho mais profundo. Em 1960, o batiscafo experimental Trieste desceu com sucesso até a Fossa das Marianas, a depressão mais profunda conhecida da superfície da Terra. Com o tenente Don Walsh no comando, acompanhado de Jacques Piccard, o Trieste realizou uma façanha inacreditável que transformou para sempre a exploração submarina em águas profundas. Ao emergir de 10.916 metros de profundidade, o batiscafo estava em perfeito estado, como o relógio Rolex experimental GPC Special que havia sido fixado à superfície externa do submersível durante o mergulho histórico. 1963. Cosmógrafo Daytona. Lançado em 1963 como cronógrafo de nova geração, o cosmógrafo rapidamente ganhou o nome que fez dele um verdadeiro ícone, de Daytona. Projetado para ser a ferramenta absoluta dos pilotos em corridas de resistência, o cosmógrafo Daytona é robusto, impermeável e equipado com uma luneta dotada de uma escala taquimétrica para calcular a velocidade média. 1967. Sid Valier. Em 1967, foi lançado o Sid Valier, relógio impermeável até 610 metros de profundidade. Para atender às necessidades dos mergulhadores de águas profundas, a caixa foi equipada com uma válvula de hélio para que durante as longas fases de descompressão nas câmaras hiperbáricas, o hélio contido nas misturas gasosas utilizadas pudesse ser eliminado sem danificar o relógio. Ampliar conhecimentos. De 1971 a 1992. 1971. Explorer 2. A Rolex apresentou o Explorer 2, destinado a exploradores das regiões polares, espeleólogos e todos aqueles que levam as expedições atuais a novas fronteiras. O relógio é dotado de um inconfundível ponteiro 24 horas, auxílio inestimável para distinguir as horas do dia das horas da noite em regiões polares ou nas profundezas da Terra. 1971. Comex. Foi estabelecida uma relação privilegiada entre a Rolex e a Compagnie Maritime d'Expertises, Comex, cujos mergulhadores usaram relógios Rolex Sid Valier durante seu trabalho em águas profundas. Dirigida por Henri Germain Delauze, a empresa desempenhou um papel pioneiro no mergulho em águas profundas e ainda hoje é especialista em engenharia hiperbárica e trabalho subaquático. A relação entre a Rolex e a Comex continua mais sólida do que nunca, como demonstra o tanque hiperbárico especialmente desenvolvido pela empresa de Marsella para testar os relógios de mergulho. 1976. Prêmios Rolex de Empreendedorismo.
Em homenagem ao 50º aniversário do Oyster, a Rolex criou os prêmios Rolex de empreendedorismo com o intuito de apoiar indivíduos excepcionais, que demonstram coragem e determinação para enfrentar grandes desafios. Os prêmios Rolex de empreendedorismo são concedidos a projetos novos ou em andamento, em qualquer lugar do mundo, que mereçam apoio por seu potencial para melhorar a vida das pessoas ou proteger o patrimônio cultural e natural da humanidade. Os projetos abrangem todos os aspectos da humanidade, contribuindo para ampliar conhecimentos ou melhorar a vida no planeta. 1978. Sid Velier 4000. A Rolex lançou o Sid Velier 4000, relógio impermeável até 1220 metros de profundidade. 1985. Aço 904 litros. Fabricado exclusivamente para a marca, o aço Oyster Steel pertence à família dos aços 904 litros, uma liga utilizada principalmente nos setores de tecnologia avançada, como os setores aeroespacial e químico. O aço Oyster Steel é particularmente resistente à corrosão e conserva seu brilho mesmo em ambientes extremos. Em 1985, a Rolex tornou-se a primeira marca relojoeira a utilizar um aço da família dos aços 904 litros para fabricar as caixas de seus relógios. 1992. A Rolex e o iatismo. A Rolex tem orgulho de patrocinar algumas das competições offshore mais prestigiosas do mundo. 1992. Yacht Master. O ano de 1992 foi marcado pelo lançamento do Yacht Master. Este novo modelo fortaleceu os laços que unem a Rolex ao mundo do iatismo. Inovações extraordinárias. De 2000 a 2013. 2000. Mecanismo 4130. O cosmógrafo Daytona é equipado com o calibre 4130, mecanismo cronógrafo mecânico de corda automática totalmente desenvolvido e produzido pela Rolex no ano 2000. Ele possui ainda uma função cronógrafo com número reduzido de componentes. 2002. Mestres e discípulos. O programa Rolex de Mestres e Discípulos foi criado em 2002 para prestar apoio a jovens talentos graças a um programa único de tutoria individual com um mestre renomado em sua disciplina artística. Ao longo de mais de uma década, a comunidade criativa do programa de tutoria estendeu-se a diversos continentes e culturas, e hoje conta com artistas de grande renome de diferentes gerações e diversas experiências. 2005. Luneta Serachon. A Rolex desenvolveu e patenteou a luneta Serachon especificamente para modelos profissionais, para garantir a beleza e a funcionalidade duradouras de seus relógios mesmo em condições extremas. Criada a partir de um material em cerâmica extremamente resistente, a luneta é praticamente à prova de arranhões e inalterável. Sua superfície com polimento diamantado apresenta um brilho excepcional e a graduação gravada de 24 horas é revestida de uma fina camada de platina. As graduações são gravadas e posteriormente revestidas com uma fina camada de platina. 2005. Espiral Parachron azul. Após 5 anos de pesquisa, a Rolex desenvolveu a espiral Parachron azul. Produzida com uma liga paramagnética, ela é resistente à ação dos campos magnéticos, além de ser até 10 vezes mais resistente a choques que as espirais tradicionais. Tradicionalmente, a cor azul da espiral é considerada como um símbolo de prestígio reservado aos relógios mais precisos. 2007. Yacht Master 2. O Yacht Master 2 é o primeiro relógio equipado com um sistema de contagem regressiva programável com memória mecânica. Essa função pode ser acessada por meio da luneta giratória graças ao Ring Command, um sistema desenvolvido pela Rolex e patenteado. Esse cronógrafo de regata com contagem regressiva permite que os velejadores possam cruzar a linha tão logo o sinal seja dado. 2012. Sky Dweller. A Rolex apresentou um novo modelo inovador, o Sky Dweller, obra-prima tecnológica destinada aos viajantes que percorrem o mundo. Ele é equipado com duplo fuso horário intuitivo e de fácil leitura, além de um calendário particularmente inovador chamado Saros, cujo nome remete ao fenômeno astronômico que o inspirou, que requer apenas um ajuste de data por ano. Para facilitar o ajuste das funções, ele também é dotado de uma nova interface, o sistema Ring Command.
2012. O ponto mais profundo do planeta Terra. Em 26 de março de 2012, o cineasta e explorador James Cameron realizou um mergulho histórico a bordo de seu submersível até a parte mais profunda dos oceanos, a Fossa das Marianas. Esse foi o primeiro mergulho tripulado na parte mais profunda da fossa, conhecida como a Depressão Challenger, desde a expedição Trieste com 2 homens a bordo, em 1960. 2012. Rolex Deep Sea Challenge. O Rolex Deep Sea Challenge é um relógio de mergulho experimental com impermeabilidade garantida até 12.000 metros, inteiramente desenvolvido e fabricado pela Rolex para resistir à colossal pressão existente nos confins do oceano. Ele estabeleceu um novo recorde mundial em matéria de profundidade para um relógio de mergulho, superando limites. De 2013 a 2022. 2013. Disco de luneta Cerachon bicolor. Em 2013, a Rolex lançou um GMT Master 2 com disco Cerachon bicolor em cerâmica azul e preta. Um ano depois, o relógio foi lançado com disco Cerachon em cerâmica vermelha e azul. Essas combinações de cores sobre um componente monobloco em cerâmica foram, cada uma delas, uma estreia mundial, sem precedentes na indústria relojoeira. 2014. Calibre 2236 com espiral Siloxi. A Rolex apresentou um novo calibre 2236 e espiral Siloxi em silício, que foi desenvolvida internamente e oferece um desempenho cronométrico incomparável para relógios de pequenas dimensões. Este mecanismo mecânico de corda automática é totalmente produzido pela Rolex e inaugura uma nova geração de calibres. 2014. Mostra Internacional de Arquitetura. Guiada pelo desejo de constantemente repensar a dimensão espacial e promover inovações que transponham as fronteiras do tempo, a Rolex integra a arquitetura como parte de seu universo. Parceiro exclusivo e relógio oficial da Mostra Internacional de Arquitetura da Bienale de Venezia, o maior fórum mundial de ideias voltado para os profissionais do setor, a Rolex continua reforçando sua contribuição de longa data para a inovação arquitetônica. 2015. Calibre 3255. A Rolex apresentou um mecanismo mecânico de nova geração, o Calibre 3255. Integrado no Day-Date 40, ele define um novo modelo de desempenho em matéria de precisão, autonomia, resistência a choques e ao magnetismo, conforto de ajuste e confiabilidade. A autonomia do calibre alcança até 3 dias, aproximadamente 70 horas, representando um aumento de 24 horas, ou 50%, comparado com o mecanismo da geração anterior. 2015. Pulseira Oyster Flex. A Rolex inovou ao criar a pulseira Oyster Flex, desenvolvida pela própria marca e patenteada. A primeira versão foi lançada na cor preta e em ouro Everose 18 quilates para o relógio náutico Yachtmaster. Esta pulseira técnica combina a robustez e a confiabilidade de uma pulseira metálica com a flexibilidade, conforto e estética de uma pulseira de elastômero. O seu interior compõe-se de uma lâmina metálica superelástica sobremoldada com elastômero preto de alto desempenho. 2015. Certificação cronômetro superlativo. Todos os relógios Rolex se beneficiam da certificação cronômetro superlativo, redefinida pela Rolex em 2015. Este título exclusivo atesta que o relógio concluiu, com êxito, uma série de testes realizados pela Rolex em seus próprios laboratórios, segundo seus próprios critérios. A certificação cronômetro superlativo é acompanhada de uma garantia internacional de 5 anos. 2017. Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Os relógios Rolex são conhecidos como símbolos de estilo e, durante décadas, apareceram em diversos filmes clássicos. Em 2017, a marca se tornou relógio exclusivo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza a cerimônia de entrega dos prêmios Oscar em Los Angeles desde 1929. É também funding supporter do Academy Museum of Motion Pictures, que tem por objetivo preservar a história do cinema. 2019. Iniciativa Perpetual Planet. Por muitos anos, a Rolex tem apoiado organizações e indivíduos que lutam pelo futuro do planeta. Em 2019,
a Rolex os reuniu sob a bandeira da iniciativa Perpetual Planet. Eles são exploradores, cientistas, empresários e cidadãos comprometidos com o bem comum. Ao tomarem medidas concretas com o objetivo de encontrar soluções para os grandes desafios atuais, eles inspiram as novas gerações a mudar o futuro do nosso planeta. A Rolex os apoia por meio da iniciativa Perpetual Planet. 2019. Premium Partner e relógio oficial de Roland Garros. Em 2019, a Rolex tornou-se Premium Partner e relógio oficial do torneio de Roland Garros, o único Grand Slam marca registrada disputado no Saibro. Foi um acontecimento que consolidou os elos entre a marca e o tênis, uma parceria que remonta ao ano de 1978, quando a Rolex se tornou relógio oficial do torneio de Wimbledon. Desde então, a marca vem se envolvendo em todos os grandes eventos do esporte e hoje é parceira dos 4 torneios do Grand Slam marca registrada. 2019. Relógio oficial do Sail GP. Com catamarãs inovadores de excelente desempenho, o circuito Sail GP vem redefinindo o mundo do iatismo competitivo. Esses iates voadores compõem a frota mais rápida da história. Em 2019, a Rolex reforçou seus laços com o mundo do iatismo, que se estendem por mais de 70 anos, e se tornou founding partner do circuito que é responsável por atrair os grandes talentos do iatismo. 2020. Novos mecanismos 2232 e 3230. Os calibres 2232 e 3230 são mecanismos mecânicos de corda automática, inteiramente desenvolvidos e manufaturados pela Rolex. Condensados de tecnologia, estes mecanismos foram objetos de vários depósitos de patentes. O calibre 2232 apresenta uma espiral siloxi em silício, e o calibre 3230 possui uma versão otimizada da espiral Parachron azul, fabricada pela Rolex em uma liga exclusiva de nióbio e zircônio. O calibre 2232 contém uma roda de escape paramagnética em níquel-fósforo, enquanto o 3230 conta com o escape Shorroge patenteado, fabricado na mesma liga. 2021. Parceira oficial e relógio oficial do PGA Championship. Em 2021, a Rolex renovou sua parceria com a PGA of America para se tornar a parceira oficial e o relógio oficial da organização e também de seu principal torneio, o PGA Championship. A marca hoje está associada a todos os torneios major entre homens e mulheres, além de ser parceira mundial da Ryder Cup, o maior torneio de equipes. O PGA Championship é o único major exclusivo para profissionais. Ele acontece em alguns dos gramados mais competitivos dos Estados Unidos e conta com a presença dos 100 principais golfistas do mundo. 2022. Day Date em platina com luneta canelada. A Rolex apresentou, pela primeira vez, um Day Date 40 em platina 950 que ostenta uma luneta canelada feita do mesmo metal precioso. Foram necessários vários anos de pesquisas a fim de adaptar o processo de guilhochagem das caneluras ao a mais nobre dos metais. Esta façanha técnica marca uma nova etapa no know-how da Rolex, e a luneta canelada em platina já faz parte da herança estilística da marca. 2022. Lançamento do Deipseia Challenge. O Oyster Perpetual Deipseia Challenge foi inspirado no relógio experimental levado por James Cameron em mergulho histórico em 26 de março de 2012 na Fossa das Marianas. É um modelo que sintetiza a longa experiência e o know-how da Rolex na fabricação de relógios de mergulho. Fabricado em titânio RLX e equipado com a válvula de hélio e com o sistema Ring-Block, ele pode acompanhar qualquer tipo de mergulho, que em águas abertas, num submersível ou numa câmara hiperbárica. Impermeável até 11.000 metros abaixo do nível do mar, este relógio foi feito para grandes profundidades.